noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma das nossas reuniões aqui. Antes de começar, eu queria que você prestasse muita atenção no culto de hoje, que você possa absorver os conhecimentos que o mensageiro pastor irá trazer a nós, que você participe ativamente de todos os louvores aqui cantando, louvando a Deus. Por mais que não estamos juntos, em comunhão física, mas podemos ter esse contato. Eu aqui, você aí sentado onde você está agora, e com isso podemos louvar a Deus ao mesmo tempo. Já parou para pensar o quão grandioso é isso, essa tecnologia ao nosso favor? Agradeça a Deus por essas coisas. Vamos louvar sempre a Cristo, a Deus, com todo o nosso coração, e Ele se agradará de nossos louvores. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, por essa incrível tecnologia que o Senhor deu inteligência ao homem para poder produzi-la, porque nada disso seria possível sem o teu auxílio. Queremos agora, neste momento, aprendermos mais sobre Ti, louvarmos a Ti. Por isso, abra nosso coração para estarmos mais sedentos da Tua palavra. Que o Senhor se achegue a nós e perdoe nossos pecados para que possamos estar mais perto de Ti. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor.
Ei, amados, boa noite. É com muita alegria que mais uma vez repetimos o nosso encontro, nosso motivo de alegria, que semana após semana tem sido dessa maneira, de forma virtual, distante dos abraços, dos beijos, mas bem pertinho do coração e, acima de tudo, próximos a Jesus e próximos àqueles que nós amamos e que o Senhor, muito mais do que nós, ama, com um grande coração e com grande compaixão. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Nós vamos conversar um pouco sobre o bom viver. E isso é algo que interessa a todos nós e certamente, e com efeito, nesses momentos, seria motivo de grande alegria se não fosse o fato de que, para bem vivermos, às vezes o Senhor precisa, é claro, tratar o nosso coração, a nossa alma e muitas vezes o nosso caráter dentro dos padrões deles. Mas tudo isso é fonte de alegria. Nós vamos orar agora pedindo que Deus nos oriente. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade tão preciosa que desfrutamos, ó Deus, semana após semana. Nós, ó Deus, queremos te pedir que pelo teu Santo Espírito o Senhor nos oriente e aplique a mensagem da tua palavra ao nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas que nós aprendemos é que se conselho fosse bom, isso é um ditado popular, não se dava, vendia. Mas graças a Deus que a Bíblia ela não tem conselhos para nós, ela tem ensinos. E ensinos que são para toda a vida, em qualquer fase da vida, em qualquer momento da vida. A Bíblia contém ensinos. Ela nos traz as direções, nos traz também a forma de fazermos aquilo que ela nos instrui. E é claro que, de acordo com o tempo, de acordo com as épocas, os costumes vão mudando, mas como a própria palavra diz, ela permanece para sempre em seus ensinamentos, em sua base, em seu propósito. Embora as coisas em redor delas se modifiquem, ela permanece com um único propósito, que é de levar eu e você cada dia mais para perto de Deus e para que nós tenhamos uma vida boa, agradável e, como Paulo vai dizer, com grande alegria e contentamento na presença de Deus, ainda que por vezes nós passemos por tribulações. E este é um sentimento, é um desejo, é claro que nós muito percebemos nos pais para com os filhos. Há um livro na Bíblia, e eu gostaria de orientar você a abrir agora, o livro de Tito, no capítulo 3, versículo 8, ele nos estará sendo dado como base para a nossa meditação. É um livro muito peculiar e você vai entender por quê. E você vai se sentir, como poderíamos dizer, encaixado na visão desse livro, porquanto é Deus falando ao seu coração, ele como pai e você como filho. Diz assim a palavra do Senhor, Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Quer dizer, essa é uma orientação que Paulo, o autor da carta, escreve a Timóteo, a quem ele vai chamar de verdadeiro filho na fé, de acordo com Tito, capítulo 1, versículo 4, na sua primeira parte. Então, como Paulo ele chama Tito de verdadeiro filho,
ele tem os mesmos cuidados, as mesmas preocupações e também os mesmos anseios e desejos de que o seu filho vá bem. E por isso, Deus nos colocou no coração este tema, ensinos para um bom viver. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar com este mesmo tema, o texto na mesma carta, só que hoje eu vou pensar nos ensinos para o bom viver, naquilo que nós devemos fazer. E no nosso próximo encontro, é claro que para o bom viver não é suficiente fazer o que é bom, mas também deixar de fazer aquilo que não é bom, ou deixar de fazer o mal. Então, no nosso próximo encontro, o nosso lema será ensino para o bom viver. O que deixar de fazer? O que você precisa abandonar em sua vida? Mas vamos pensar no que fazer. Neste momento da sua vida, você pode dizer assim, pastor, mas eu não tenho muita coisa que fazer, eu não posso nem sair de casa. Eu não posso ter contato com as pessoas, eu não posso ter aquele relacionamento mais carinhoso, mais próximo, de forma que eu possa incentivar, motivar, de alguma forma influenciar as pessoas a se achegarem mais a Deus. Queridos, esta carta é uma prova de que você pode sim ser alguém útil, precioso e necessário na vida das pessoas. Paulo, ele não estava junto ao seu filho na fé, Tito. Por isso, ele lhe escreve uma carta. E hoje há tantos outros meios mais simples, mais fáceis, mais rápidos do que escrever uma carta. Você conhece aí as redes sociais e o fato de você estar me ouvindo agora através de uma delas, isso quer dizer que, como a palavra de Deus diz, a palavra ela não está presa, ela não está sujeita à quarentena, ela não está sujeita a prisões, e você pode sim fazer uso dela de forma a transmitir graça e bênção para aquelas pessoas que você ama. Então, preste bem atenção. Caso alguma destas coisas que serão ditas para o seu bom viver te incomode, te traga assim algum desconforto ao coração, eu sugiro você a debruçar-se sobre a Bíblia, a ler com atenção, porque esta carta foi escrita por alguém que considera tanto uma outra pessoa a ponto de tê-lo como um filho amado, precioso, e é por isso que ele instrui. Então não torça o nariz se algo te parecer assim desagradável, mas agradeça a Deus porque Deus está abrindo os teus olhos para que você possa mudar o seu comportamento, para que você possa mudar a sua visão, para que você possa mudar, quem sabe, a sua maneira de encarar a vida, esse dom precioso que Deus te deu. Paulo, ele a uma outra igreja, chamada Igreja de Filipos, ele escreve no capítulo 4 o seguinte, versículos 10 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E a razão, ele diz logo em seguida, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Veja bem que então viver contente não é algo que cai assim na nossa cabeça e de um momento para outro eu passo a viver contente. Paulo, ele diz
Lá no versículo 12, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E é até pertinente que ele assim o faça, porque quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele não estava, é claro, gozando de todas as liberdades que nós temos hoje, apesar das restrições. Ele estava preso, estava submetido ao cárcere e provavelmente ali num ambiente bastante desagradável. Contudo, ele fala para os seus ouvintes, que naquele momento são aqueles que receberiam a carta. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Quer dizer, a alegria não se apartou do meu coração. E ele vai dizer isso em meio a outras frases que reforçam a sua alegria. Então, por mais que tenha sido ou que esteja sendo drástica, terrível este momento de reclusão, e aí nós sabemos que muitos perderam os empregos, outros têm tido as suas atividades restringidas, Paulo estava numa situação ainda pior, mas ele diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é passar fome, sei o que é estar na maior pindaíba, sei o que é passar privação, contudo, eu conheço o segredo de viver contente. E esse segredo repousa em que tudo aquilo que me é necessário me é suficiente naquele que me dá forças, naquele que me fortalece, como ele diz no versículo 13. Então, meu amado, nós não temos, de fato, razões sobre-humanas ou sobrenaturais para nos queixarmos. Na verdade, Deus nos deu tudo o que nos é necessário para o bom viver, para vivermos contente em qualquer das circunstâncias. E, olhando para o texto, eu entendo que o bom viver, ele está ligado àquilo que nós praticamos da palavra do Senhor. Não é por acaso. Paulo vai dizer que aprendeu o segredo do bom viver a partir da sua experiência com Cristo, seu Senhor e seu Salvador. Então, preste atenção. Versículo 8, do texto que nós lemos, na parte B, ele diz que esta mensagem é para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Então, antes de qualquer coisa, viver bem significa viver uma vida útil. Não uma vida fútil, mas uma vida útil na prática das boas obras. E eu quero aqui ampliar um pouco o seu entendimento. Quando nós falamos boas obras, nós temos a tendência de pensar só em caridade, né? Dar, repartir essas coisas com os outros, bens, né? Socorrer uma pessoa na rua, dar o dinheiro a este ou ofertar para aquilo. Isso é boa obra. Precisa ser mantido, precisa ser praticado, sim, mas não somente isso. Porque há alguns que acham que fazendo estas coisas, que normalmente hoje seriam tratadas ou vistas como mendigância, né? Tem os mendigos da fé que só querem, estou precisando, estou necessitado, Senhor me dá, e querer que alguém o faça, mas amplie os seus horizontes, a sua visão sobre o que seria, além dessa questão de você fazer ofertas de bens, o que mais seria boas obras. Paulo nos dá uma direção. Filipenses capítulo 4, versículo de 8 a 9, nos diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
Pensem nestas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então vocês veem que no primeiro momento parece que é só ocupar a mente com a verdade, com a nobreza, com ser correto, com a pureza, com a amabilidade. Sim, ocupe a mente e que estas coisas da mente passem para a prática. É isso que ele diz. Ele diz, olha, tudo que for verdadeiro, puro, nobre, se há algum louvor, nisso pensai. Só que ele era uma pessoa que vivia assim a sua vida. E ele diz, tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram dos meus ensinos, ponham em prática. Então, as boas obras é praticar estas coisas que agradam a Deus. É praticar a verdade, praticar a pureza, praticar a nobreza de um caráter cristão. É praticar a amabilidade nos seus relacionamentos. É fazer com que tudo isso que nós ouvimos e percebemos na Escritura se tornem práticas nas nossas vidas. E hoje nós vivemos uma vida assim, um tanto quanto resumida, é porque todas essas coisas boas e excelentes que a Escritura nos apresenta, nós as guardamos mais no campo da teoria, no campo da religiosidade, nós espiritualizamos essas coisas e esquecemos de praticá-las. Paulo está dizendo para os seu rebanho, as suas ovelhas lá da igreja de Filipos, filhos, estas coisas, elas primeiro entram na mente, descem para o coração e se externam na prática, para que o mundo, como Jesus falou aos seus discípulos, vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, a primeira coisa que você precisa para um bom viver é aplicar os ensinos da Bíblia à sua própria vida. Paulo, escrevendo ao seu filho, como ele considera Tito, lá no capítulo 2 dessa mesma carta, versículos 1, ele diz, você, Tito, estou falando com você, João, Maria, Ventura, eu estou falando com você. Ele diz, você fale o que está de acordo com a sã doutrina. Quer dizer, eu só posso falar da sã doutrina se eu tenho ela no meu coração e na minha mente. Versículo 7, desse mesmo capítulo. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então, a questão do bom viver, ele começa de como você se posiciona diante da palavra de Deus, da doutrina cristã, da vontade de Deus. Mas você não vive sozinho. Nós vivemos, como foi dito no último encontro, nós gostamos de pertencer a um grupo. Você pertence a uma família, você pertence a uma comunidade, a um grupo de trabalho, a um grupo de escola. Lá tem pessoas de várias idades. E Paulo, não se esquecendo destas coisas, Timóteo, por ser um líder da igreja, ele recebe estas instruções para que ele possa compartilhar com os outros. E eu e você temos também este privilégio de sermos ministros da palavra para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E nisso Paulo passa a instruir Tito, a ensinar os de diversas idades. Por exemplo, aos homens. E aqui ele classifica homens, aqueles que já têm família constituída, já ganharam o respeito da sociedade, para diferenciar quando ele usa a palavra mancebo, que são os jovens. Então, aos homens, ele diz, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios,
dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Quer dizer, o homem já maduro, ele também precisa ser instruído. Não é porque nós já alcançamos alguma idade que sabemos tudo. Não, nós também precisamos nos submeter à palavra do Senhor. E às vezes você que conhece as Sagradas Escrituras tem o privilégio de orientar. Como é que está o seu relacionamento com seu pai, com seu avô, com seu tio, com seu patrão que seja mais velho? A palavra de Deus também é útil para estas pessoas. Então Paulo diz para Tito, Tito, ensine eles. Eles também precisam aprender. E agora ele fala às mulheres, versículos 3, 4 e 5, ele diz, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas, quer dizer, aquelas que já se tornaram respeitáveis ou que de alguma maneira já constituíram família, já criaram seus filhos, são responsáveis por um lar. Ele diz, a serem reverentes na maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e os seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, embora hoje, nesse mundo onde se apregoa tanto a igualdade de gênero, de espécie, a igualdade entre homem e mulher, essas coisas nós somos iguais diante de Deus no seguinte sentido. Nós somos homens falhos, pecadores, carentes da graça de Deus, precisamos da sua misericórdia e todos nós, se não aceitarmos Jesus, igualmente pereceremos no fogo do inferno. Agora, há papéis a serem desempenhados. O marido tem o seu papel, a esposa tem o seu papel, os filhos têm o seu papel. E em especial, eu acho que desde aquela época, Paulo, falando, inspirado pelo Espírito Santo, ele já esboçava certas preocupações com aquilo que talvez seja mais comum nas mulheres. Não que os homens estejam fora desse contexto, mas que parece ser mais comum nas mulheres. E ele, então, fala para que elas vivam de uma forma que elas possam ensinar aquilo que é bom e, de alguma maneira, possam ser um referencial, orientadoras daquelas que estão começando a vida adulta, as mais novas, aquelas que vão ter, certamente, como elas já passaram, lutas no relacionamento com o marido. E Paulo, então, ensina a elas, orientando a que amem seus maridos, seus filhos, que elas sejam prudentes, que elas estejam ocupadas com as coisas de casa. Quer dizer, não sejam mulheres relaxadas para que o marido não venha se queixar disso, sejam bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Veja bem que a questão aqui não tem tanto maior importância a questão com marido, com filhos, mulheres mais jovens. É claro que estas relações são extremamente importantes, mas há um objetivo, um alvo muito maior para que as mulheres se portem dessa forma. Paulo está dizendo, filhas, vocês são filhas de um rei, de um soberano, de um Deus, que merece ser honrado e ser glorificado. Então, vocês agindo assim, vocês vão evitar o escândalo, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. É este o propósito desse tipo de comportamento. Então, minhas irmãs, se coloquem como verdadeiras filhas do reino e obedeçam à palavra do Senhor. Ele fala também aos jovens. Da mesma maneira, Tito, encorajem os jovens a serem prudentes. Queridos, eu posso falar com
alguma experiência, porque já passei pela juventude, e também por alguma vivência, porque hoje eu vejo o resultado da desobediência na vida, ou, melhor dizendo, na morte de muitos jovens. E o que lhes falta? Prudência. Porque antes, talvez não receberam de um pai que foi ensinado na sã doutrina, de uma mãe que não deixou a palavra de Deus ser difamada. Então eles não tiveram talvez esses apoios e agora pagam um preço caro por terem vivido de uma maneira aí. Ao Deus dará, mas ao Deus deste mundo, que dará como paga o resultado que vocês veem aí todas as vezes. Então ele fala assim, tanto você, Tito, quanto os homens mais velhos, quanto as mulheres, também as mais novas e os jovens, podem viver bem, desde que sejam ensinados, desde que sejam instruídos, desde que observem a palavra de Deus, porque ela tem instrução para todos nós. Então seja você um agente do bom viver, mas acima de tudo seja você alguém que vive bem. E esta palavra é para instruir você a viver bem com você mesmo, por isso que começa, Tito, olha a sua conduta. Viver bem com os outros, com os homens, com as mulheres, com os jovens, viver bem com a sociedade e, acima de tudo, ser um instrumento em que o nome do Senhor receba toda a honra e toda a glória. Não seja um motivo de tropeço, como ele diz aqui, a palavra do Senhor não será difamada, o amor será algo manifesto nas relações entre as pessoas. E todo motivo realmente é o Senhor. Todo motivo que nós encontrarmos é a questão de que o Senhor seja louvado. Se nós formos olhar a palavra do Senhor ainda, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Veja bem que todas essas coisas é em função da graça, que nos ensina, que instrui o nosso coração. Quando nós pensamos naquilo que nós recebemos através da graça do Senhor, nós somos conduzidos por amor ao Senhor a viver uma vida de bem com Deus, de bem conosco e de bem com o nosso próximo. Quero concluir este momento de reflexão dizendo aquilo que Paulo falou para os seus filhos lá de Filipos. Capítulo 4, versículos 5 a 7 de Filipenses. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, quando eu passo a praticar as boas obras, aqui talvez sintetizada na palavra amabilidade, eu passo a ser uma pessoa amável, eu passo a ser uma pessoa segura quando ele diz não andem ansiosos, eu passo a ser uma pessoa que se sente suficientemente abençoada quando ele diz apresente as suas orações, as suas súplicas a Deus com ações de graças, para que tudo de vocês seja colocado diante do altar do Senhor,
Ele diz que quando vocês vivem assim, é natural que a paz encha o seu coração. Então, nós só não viveremos bem se não quisermos. Porque aqui estão elencadas muitas coisas que nós precisamos e podemos colocar em prática. Ele diz, olha, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, aquilo que inspira o louvor, aquilo que é digno. Essas são as maneiras de você praticar boas obras que agradam ao Senhor. Deus, Ele nos deixou, a orientação para também darmos, fazermos ofertas, levantarmos valores. Mas não vamos viver de esmolas. Você tem tanto mais a oferecer do que só dinheiro. Alguém me deu certa vez um cartãozinho, eu já falei isso com você, que diz que tem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que só têm dinheiro. Não seja assim você tão pobre, E eu não creio que você só tenha dinheiro, mas você tem muito de Jesus no seu coração. Então que essa paz que você sente ao se relacionar com Ele exceda e transborde em boas obras para a sua alegria, para a alegria do seu irmão e para a glória de Deus. E que Ele nos abençoe e nos ensine o bom viver praticando estas coisas. Que o Deus de toda paz te conduza neste caminho. Que Ele nos abençoe e nos dê uma boa semana a todos. Amém.